Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural. Um dos grandes méritos de Epicuro foi ter contribuído para libertar as pessoas do medo, sobretudo da morte, ao considerar o ser humano uma entidade coesa, formada por um conjunto de átomos em movimento. Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural, descrito como a simples dissolução dessas partículas elementares, e que mais tarde se reunirão novamente, dando origem a outros seres. O professor que eu acompanho costuma brincar, né? Você vai renascer como parte de uma fechadura, de uma maçaneta, de uma porta, de uma árvore, de uma pedra. Então essa era a ideia de que esses átomos que estavam agregados enquanto o corpo estava vivo, eles se desagregavam quando morria, quando acontecia a morte, e aí depois esses átomos se reorganizavam em outras formas. Razão essa pela qual o filósofo sustenta: a morte nada significa para nós. Ao contrário do que acreditavam Sócrates e Platão, ele justifica sua convicção. A morte é uma quimera, é uma magia, né? Porque enquanto eu existo, ela não existe. Tranquilo? Olha você aí. E quando ela existe, eu já não existo. Você está aqui, quer dizer que você está vivo, então a morte ainda não lhe alcançou. Tranquilo? Epicuro, pessoal, foi um dos primeiros filósofos a abordar e tentar entender a morte. Mas a sua visão estava atrelada ao hedonismo e à prática de buscarmos os prazeres e a felicidade. Para ele, a morte acontece quando a desintegração completa dos átomos que passam a ficarem livres para compor outros corpos físicos. Certo? Entendeu aí? A gente falou, tranquilo? Isso significa que, quando morremos, já não estamos mais em posse dos nossos sentidos, o que nos torna incapazes de sentirmos dor ou qualquer outra emoção, e por isso não existe o que temer com a morte. Entender a morte como algo desprovido de sentimentos era uma tentativa de aplacar o sofrimento que pensar sobre a morte pode trazer. Veja aqui que é interessante que Epicuro tentou desassociar a questão do sofrimento, né, da dor. Quando ele diz que quando a gente está, a morte não está, e quando a morte está, a gente não está, de uma certa forma ele está deixando claro que não vai haver sofrimento. Isso, de alguma maneira, dava um certo alívio quando se pensava na questão da morte, né? Assim, é possível levar a pessoa à felicidade, que era o ápice da sua filosofia e deveria ser o motivo de existência de cada ser humano.